Boa tarde, boa noite, bom dia! Meu amigo, tá começando o nosso programa, nossa Hora do Esporte aqui, de toda semana pra gente bater um papo e falar um pouquinho, contar histórias para vocês que nos acompanham, sempre aqui direto do Super Copão, o nosso parceiro, sempre um cenário diferente. Estamos agora aqui no Cantinho da Música ao vivo, aqui do Super Copão, o melhor bar da região do ABC aqui em São Caetano do Sul. Você acompanha, é verdade, meu amigo, tem almoço, tem happy hour, tem à tarde, tem muita coisa legal para você e não tem como errar, é só vir à Rua Roberto Simons, número 26, esquina com a Rua Baraldi. Lembra do Cine Vitória? Os mais saudosos vão lembrar com absoluta certeza. Quem nunca deu uma namoradinha ali no Cine Vitória? Os nossos convidados aqui, com absoluta certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas você agora não dá mais para namorar no Cine Vitória, mas pode namorar no Super Copão, aqui na Rua Baraldi. E a gente já vai começar, iniciar o nosso bate-papo, nosso podcast aqui da semana, contando e conversando aqui, apresentando os nossos convidados. Deixa eu apresentar aqui à minha esquerda, Alessandro Leone, nosso grande amigo aqui de São Caetano do Sul, empresário, presidente. Olha, é um presidente atuante da Associação Comercial e também agora está pleiteando um cargo lá em Brasília. Vai contar isso e outras histórias pra gente. Tudo bom, Ale? Obrigado, Leone, de estar aqui com a gente, participar desse bate-papo. Obrigado você pelo convite, e é sempre pra gente uma alegria poder estar compartilhando um pouquinho da nossa história, do nosso projeto, com o pessoal da cidade e da região como um todo. Legal, Alessandro Leone vai falar com a gente. E aqui ao meu lado direito, também agora dois profissionais, meu amigo, que eu tiro o chapéu. De dois esportes coletivos, duas paixões, não é o futebol não. Coisa boa também, coisa muito agradável. Sacheta, treinador de basquete da equipe de São Caetano do Sul, também professor no Colégio Fênix. Tudo tranquilo, meu amigo? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, porque na internet as pessoas nos assistem a qualquer horário. Boa noite, Luciano, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, que está acompanhando. É um prazer estar aqui com você de novo. E estamos na briga, estamos continuando com o esporte de São Caetano. Foi bem nos Jogos Regionais? Foi bem, fomos vice-campeão, classificamos para os Jogos Abertos. Boa. Que é agora de 5 a 11 de outubro lá na cidade de São Sebastião. No litoral? No litoral, São Sebastião. Rapaz, vamos fazer uma cobertura boa aí, São Sebastião. Vamos ver se a gente fica na beira da praia lá falar com o chefe, né? Aí eu gostei dessa parte aí, hein? Precisa de assessoria lá para acompanhar? Tá convidado. Tá fechado. Quem vai também fazer lá, vai dar um empurrãozinho para eu acompanhar eles lá, é o nosso Fernando Gomes aqui, da super equipe de voleibol feminino de São Caetano do Sul, que também foi bem nos Jogos Regionais aí que eu tô sabendo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Também conseguimos a classificação. A gente foi campeão dos Jogos Regionais e tem uma vaga aí também garantida nos Jogos Abertos. E mais do que isso também, é sempre bom falar, o nosso voleibol feminino está de volta à Superliga Nacional, né? Lugar que a gente não deveria ter saído, né? Mas tivemos alguns percalços, conseguimos aí, estamos de volta e vamos nos estruturando cada vez mais para permanecer e levar atletas aí para todos os lugares do Brasil e do mundo. Serviu como um aprendizado, a gente sempre diz, né? No momento da diversidade, a gente às vezes evolui em algo. Esse ano, né? Porque São Caetano ficou todos os anos da Superliga na principal divisão. Esse ano, na divisão de acesso, dá para tirar algo positivo, por exemplo, algum ensinamento de tudo isso? Ou foi só tristeza mesmo de estar lá e não figurar entre as grandes equipes do país? Eu acho assim, nós tivemos problemas, né, financeiros, a gente não tinha recursos, a gente conseguiu, graças a disputar a Superliga, que nós somos um jogo de TV, né, e pelo Luciano, assim, eu acho que o pessoal abraçou mais ainda a cidade quando, né, no começo estava sem público, aí depois que foi abrindo gradativamente, aí na rua o pessoal falava assim, nossa, parabéns, legal, gostaram do jogo, então acho que foi interessante, né? E para nós, uma pressão maior, né? Porque subir, né, num campeonato equilibrado, né, cobra mais de você. Uma coisa é vencer, uma coisa é ter que vencer, né? Que é bem mais complicado. Mas eu tenho uma tese assim, muito positiva para minha vida, assim, que sempre é algo que eu não posso mudar,
eu tento tirar o melhor dentro daquela realidade. E eu acho que vocês fizeram muito bem dentro desse cenário, né? Porque foi algo que aconteceu que não dependia de vocês, mas vocês pegaram a realidade, abraçaram a realidade e fizeram uma campanha que não tem nem o que falar, foi muito boa. Leoni, falando, né, em novo momento, falando em adversidades, acho que você nessa mesa pode falar com muita causa, porque viveu o dia a dia, o sofrimento, o desespero, muitas vezes, do empresário da região, do comerciante da região, em especial de São Caetano do Sul, que em meio a essa pandemia teve negócios fechados. E aí eu acho que para você também deve dar um prazer muito grande estar em um novo estabelecimento, porque já é uma bandeira de um grito, de falando assim, poxa, voltamos e vamos prosperar diante das adversidades. Você conviveu com muitos problemas também durante essa pandemia, muitos empresários que realmente o procuraram. Lógico, a doença é algo que está acima de nós e a gente respeita demais, e muitos aqui sofremos muito, mas esse outro fator do comercial também foi muito importante, né? Sem dúvida nenhuma, Luciano. Na verdade, essa história do fica em casa acabou matando, não evitou... Economia a gente vê depois. Economia a gente vê depois, não acabou evitando as milhares de mortes que foram realizadas, que a gente lamenta muito. Então a gente vê realmente que deveria ter se tomado uma outra atitude que a gente falava lá atrás. Sai pra rua quem pode, vai quem quer, sai quem pode, porque dessa maneira a gente conseguiria manter um pouco dos estabelecimentos abertos. Você vê o setor que eu atuo, que é o setor de eventos, é o setor que mais sofreu. E aí, por incrível que pareça, fazem 2 anos nós não voltamos ainda, né, como deveria voltar. Então realmente foi muito difícil para os comerciantes de uma maneira geral. Ficou uma briga política em cima da vacina, infelizmente. Nós somos o único país do mundo onde politizaram a pandemia. Você vê só, Sacheta, por exemplo, que o governo federal foi tirado através do magistrado aí, do Supremo, toda a autonomia para que ele pudesse fazer a gestão de crise, só que para ele sobrou o quê? A conta. Porque o Estado, que na verdade tinha a caneta, os estados, né, os 27 estados... E a conta sem controle, né? Sem controle. Que foi o mais complicado. Então, você vê, vamos falar de São Paulo especificamente. Simplesmente você não trabalha, se criou castas de profissionais cuja vida valia menos que outras, porque no momento que eu falo que o motoboy pode trabalhar... Eu estou expondo o motoboy, se a gravidade é para todo mundo, assim o caixa do supermercado, assim as pessoas em linha de frente na saúde. Então, realmente, ficou muito complicado. E outra contrapartida, uma grande massa ficou em casa, sem poder trabalhar. E aí eu pergunto, né, como que essas pessoas fizeram para sobreviver? Se você não tivesse uma interferência do governo federal... Muitas empresas tinham quebrado, tinha sido pior ainda. Vou te falar do setor de eventos, onde 30% das empresas da São Paulo fecharam as portas. Só não foi pior porque teve intervenção do governo federal, com o Pronamp, com uma linha de crédito com juros subsidiado, com a suspensão dos contratos de trabalho, onde o governo federal pagava uma boa parte disso, e também com o prorrogamento dos impostos. Agora, o Estado que fechou não ajudou nada, ao contrário, ele aumentou impostos na pandemia. E as prefeituras ficaram de mão atadas, observando a pena. Você vê que nós da Associação Comercial, durante 2 ocasiões, nós entramos com mandado de segurança contra o governo do Estado para garantir que os estabelecimentos pudessem abrir e não abriram. Por quê? Porque a mão do Estado é muito forte, muito pesada. Então, realmente acabou dificultando. Uma influência... até de dependência por conta de outras verbas, a própria verba de distribuição de saúde, onde havia uma dependência, né, dos municípios em relação não só ao governo federal, mas principalmente ao intermediário que era o Estado, e por conta disso acho que a gente viu muitos prefeitos talvez coniventes, alguns politizando a pandemia, mas outros
temerosos, né, de qualquer tipo de atitude, né? Agora, o prejuízo, ele foi geral, não foi só para o comércio. Eu tenho certeza que o Sacheta e o Fernando também na área do esporte Sim. sofreu muito, na área da educação, ficou comprometido, porque é muito simples você falar, pô, meu filho estuda em escola particular, tem o computador de última geração, tem internet de banda larga, já foi difícil acompanhar. Você imagina o cidadão comum, né? O cidadão comum que precisa realmente, que não tinha acesso. Às vezes uma mãe tinha um celular com 4, 5 filhos, como que vai estudar? Então, houve um prejuízo realmente muito grande em todas as áreas, na área da economia, na área da educação e com certeza com nossos colegas aí na área do esporte também. O princípio, né, ali em março de 2020, né, o fecha tudo, tal, os campeonatos todos paralisados, depois voltou uma forma gradual, com treinamentos, com testes, e eu lembro até o início da retomada do esporte, ela foi muito difícil também, principalmente para as equipes, vamos dizer assim, médias e pequenas do país, porque as exigências eram absurdas, testes, era uma série de testes que precisavam ser feitos durante uma semana, e aí isso também acaba levando a custos. Como é que vocês lidaram com isso, principalmente naquele auge, né, ali, talvez de março até agosto de 2020? Então, Luciano, foi meio complicado, assim, porque é uma coisa que aconteceu de repente, né? É uma doença que ninguém estava esperando, uma pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer. Por isso que não tinha uma referência, né? Não tinha, por isso que aconteceu muita coisa de fechado, de saber quem trabalha, quem não trabalha, né? Porque assim, você não pode trabalhar, mas eu posso, mas a gente não sabe. Eu fiquei 2 anos, quase 1 ano e meio, sem ver minha mãe, porque a doença matava velho no começo. O que o dono o funcionário do Extra podia trabalhar, mas o funcionário do mercadinho não podia. Não podia, né? Então. É isso, e o esporte sofreu. Eu acho que foi em 2020, para mim pelo menos, foi o pior ano que a gente teve de esporte. Que tem que dar treino online. Como você dá um treino de basquete online? O cara faz a cesta onde? Né? Onde que a gente vai fazer? Então a gente adaptava, dava só treino físico, mas muitas equipes, como eu estava na base até naquele ano, a molecada dispersou, parou de jogar, porque você perdeu 2 anos. Em 2020 para nós, pelo menos o vôlei, eu não sei, mas não teve campeonato 2020. Quando ia começar, parou. Nós voltamos no segundo semestre de 2021 ter alguma coisa. Então a equipe que nós montamos em final de 2019 para começar 2020 só voltou a se reunir no segundo semestre de 2021. Então muito você perdeu. É um hiato, entendeu? né? Você perde. Você perdeu essa faixa do 15 aos 17, ou dos 12 aos 14. Tem aquela coisa, né, do esporte, né, do ano bom, né? O pessoal sempre fala, né? Esse é o ano bom. Quem o ano bom, teoricamente, fosse 2020, ficou comprometido. Totalmente, né? 2020 comprometeu. Eu acredito que a pandemia foi praticamente para todos, talvez alguns setores, né, tenham saído com algum lucro, né, nessa parte, mas 2020 a gente jogou, então a gente treinou uma semana para o campeonato, que a gente começou o Campeonato Paulista adulto, o adulto teve, as categorias menores também só treinou online, e geralmente parte física, talvez o vôlei um pouco mais fácil, que aí talvez individual, mas também depende da criança ter bola em casa, né? Tudo nesse esquema. O que eu achei que ficou prejudicado é que muita gente acaba desinteressando pelo esporte. O esporte já tinha uma queda que você sentia durante os anos, né? E para você retomar isso aí, que foi a parte mais complicada, de você voltar, principalmente com a criança, a falar, olha, venha, participe, né? A gente busca o tempo inteiro, né? Para a criança sair de videogame, sair de casa, né? Não só isso, complica para o esporte que muitas vezes, antigamente, por exemplo, eu treinava vôlei no Vila São José, então eu ia a pé, ia sozinho lá para treinar. Hoje, muitas vezes, depende muito dos pais levarem, né? Então, a pandemia fez... E depende da idade, né? Bem... Você pega o garoto de 17, 18, parou de jogar, foi trabalhar, não voltou mais. Trabalhar, ou vai estudar, trabalhar, decidiu que realmente, olha, não era aquilo, vai estudar.
não tentou nem para ver se realmente o esporte Entre uma era a geração profissão que foi dele, perdida, né? entendeu? Então, A história vai nos contar, né, essa passagem, talvez com mais detalhes daqui. Talvez a gente consiga entender tudo o que aconteceu daqui a 10, 20 anos. Mas o pouco que eu convivo, assim, converso com pessoas, por exemplo, é unânime que no esporte muita gente deixou de trabalhar, deixou de praticar. No comércio, muita gente fechou as portas porque não teve condição. Um outro setor, por exemplo, que chegou a mim, que cresceu e muito, foi das artes. Muita gente, e até talvez por esse lado que é muito particular, de você estar sozinho. Muita gente começou a fazer aula de violão, muita gente começou a querer aprender instrumento musical, muita gente quis aprender a fazer línguas, muita gente começou a pintar. Eu não sei como essa conta vai fechar dessa adolescência que ficou 2 anos num nível de formação e teve que conviver com todos esses problemas, e em meio a uma coisa que o Leone disse que é muito séria, que no Brasil a gente, além do problema seríssimo do vírus, a gente teve que conviver com uma disputa política fora de época, que é bom deixar claro, porque agora a gente está no período eleitoral e a gente teve que viver com uma disputa política fora de época absurda, que mexeu, assim, na estrutura do país, né? Então, eu não sei qual vai ser o preço disso, mas eu tenho absoluta certeza que daqui a algum tempo a gente vai ter esse preço. Né? Teve algumas coisas que vieram com a pandemia, a gente teve uma perca no esporte, na educação, na parte da economia. Agora, tem uma parte da economia também que se sobressaiu com isso, né? O que nós avançamos na área de tecnologia, nesses últimos 2 anos, nós avançamos 10, 15 anos. E tem coisa que veio para ficar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca gostei de reunião virtual. Hoje, as empresas fazem reuniões virtuais, elas normal, continuam, né, fazendo, porque ela viu, tinha empresas que tinham grandes lajes, né, na região da Berrini, hoje com 2, 3 mil funcionários, hoje não, ela não tem mais espaço, ela tem uma sala de 120 metros com meia dúzia de funcionários. Os funcionários foram para home office e não voltaram mais. Porque algumas atividades permitem isso. Agora, lógico, no esporte não permite, não tem como você dar treinamento para o cara em casa, né? A gente, aqui na Rede Nacional, a gente utiliza uma plataforma, lógico, esse programa especificamente é um programa com as pessoas juntas, conversando, a gente trocando ideias, mas a gente tem um programa de segunda-feira que ele é totalmente virtual, até por conta de uma plataforma que a gente comprou, uma plataforma americana, que compramos em meio à pandemia e até hoje é utilizada e é sensacional, porque ela me encurta distâncias que hoje... Ontem eu fiz um programa com uma pessoa em Atibaia e a outra em Santos. Semana passada eu fiz um programa com uma pessoa em Portugal e a outra no Rio de Janeiro. Ao vivo, né? As pessoas conversando. Então, assim... a tecnologia ela deu uma resposta, né? Os avanços da pandemia, isso foram os avanços. Agora, vamos considerar já uma fase pós-pandemia, porque a coisa, né, absolutamente se aparenta tá mais equilibrada. O comércio consegue se restabelecer agora mesmo diante desse cenário de indefinições políticas. Você consegue sentir isso também? Você sendo uma autoridade nesse sentido de estar acompanhando, conversando com o comerciante no dia a dia? São outros desafios, né? A gente não tem mais o desafio da falta de cliente. O cliente está na rua, as pessoas estão saindo. Porém, você tem outros desafios, o alto custo, o valor desproporcional de alguns itens, né? Só para vocês terem ideia, os derivados de ferro e aço subiram 150%. Né? A alimentação... eu falo por experiência própria, lá no nosso buffet, eu quando fechei alguns contratos era R$17 o quilo da carne, hoje custa R$48, R$50 o quilo da carne, quer dizer, 200% em cima, né? Então tem alguns desafios, e o comerciante ele não consegue repassar tudo isso para o cliente, então existem alguns desafios, acabou ficando caro alguns produtos, né? Principalmente na questão da alimentação, e não é um problema só, Luciano, do Brasil, tá? É um problema mundial. A inflação dos Estados Unidos foi maior que do Brasil esse ano. E lá não tem inflação, foi maior. O Reino Unido é a mesma coisa. E aí, para ajudar ainda, né, como não se bastasse os problemas internos, vem a guerra. Né?
que aí também acaba dificultando mais ainda a questão da importação do mercado internacional. Não tem jeito, hoje o mercado é globalizado, né? Então você vai comprar você vai na Disney lá, hoje você compra um bonequinho lá na Disney, made in China, made in Taiwan, Índia, né? E a mesma coisa acontece no Brasil também. Então a gente ficou refém do mercado internacional, porque muitas coisas são pautadas no dólar. E com esse problema do comércio, aí eu vou falar para vocês que ele chega também no esporte, porque o esporte é lógico que existem investimentos públicos, mas o grande fortalecedor do esporte, principalmente no alto rendimento, são os patrocinadores. E aí o empresário, diante de um cenário que ele precisa, evidentemente, investir para expor a sua marca, mas essa indefinição o deixa, bem, entre talvez tirar um funcionário ou tirar o marketing, ele acaba, infelizmente, tirando o marketing. Como é que vocês têm lidado com isso também? Ou se isso realmente tem impactado uma queda na procura de novos parceiros e patrocinadores dentro do esporte? Então, o basquete, por exemplo, que nós voltamos esse ano a ter o basquete adulto, né? Nós estávamos, acho que há uns 8 anos sem ter o basquete adulto de São Caetano. Chegava até o sub-20 e a gente voltava. Esse ano nós resolvemos voltar com o adulto. É um time que a garotada tudo aqui de São Caetano, 90% é munícipe. Tá? Então nós não temos gasto com passagem, com alimentação, cada um vem. Hospedagem, né? Hospedagem, então o pessoal daqui. E a gente só tem a prefeitura. A prefeitura que banca, que ajuda, que mantém os times. Vocês têm um teto ali que... Isso. Mas a gente, lógico, se você tem um patrocínio, o negócio melhora. Mas como nós estamos voltando agora, para o momento eu acho que está dentro da realidade nossa hoje. Agora a realidade do vôlei, a régua é bem mais alta, porque você está competindo com empresas e cidades, enfim, lá em cima, né? Como é que você lida com isso, Fernando? Não tem jeito. O esporte, né, de adulto, né, ainda mais disputando a principal competição do país, requer, né, dinheiro de patrocínio, né, privado. Não adianta vir só da parte pública, né? Tem que ser do privado. E o campeonato é caro. Não tem jeito não. O campeonato é caro. Eu acho que assim é a mesma coisa. A gente paga para profissionais. Atleta é uma carreira mais curta, então, né? Então tem que ter investimento aí nessa parte. A mesma coisa o Sacheta, se ele tiver que disputar NBB, ele vai sentir também, né? Tem despesa. Com todo respeito aos garotos da cidade, mas não dá para disputar um NBB com os garotos. Ele pode disputar, mas ele sabe que tem custo. Sim. Não tem jeito, tem custo. Viagem, tem custo hotel. de viagem. Exatamente. Hotel, pagar a federação, pagar muito mais caro, arbitragem, né? É muito mais caro, né? E a gente necessita, não tem jeito, né? O que abriu muito é que, ultimamente, antigamente você pegava assim um patrocinador master, hoje tem mais aberto para a camisa ter mais patrocinadores, mais colaboradores. Sim. Então é isso que a gente busca hoje, mais colaboradores para não precisa ser um só, não precisa fechar com um só. Com um só não, né? A gente funciona com mais, né, colaboradores. Mais comerciantes agora já no período pós têm buscado a associação comercial até por rumo, né? Porque o trabalho que o Leone tem desenvolvido, isso é muito importante e tomara que se siga, né, com essa mentalidade tão bacana, inclusive nos seus novos desafios para Brasília, para tudo, que é não só do protocolar, né? Você criou universidade, você criou cursos, você criou lei ali, incentivos, empréstimos. Você não ficou simplesmente numa gestão de associação comercial, né? Nós buscamos ampliar, você acompanhou um pouco de perto, né? Nós trouxemos o associados, porque o que acontece? Além da questão que você falou de educação, de gestão, de qualificação do profissional, porque o empreendedor precisa também se qualificar, né? Então ele encontrou na associação um respaldo para que ele pudesse se aperfeiçoar. A gente está falando do esporte, do financiamento do esporte, da cultura. Ontem eu vi uma propaganda, não sei se vocês viram na TV, dos 50 anos do Sebrae.
Interessante essa propaganda, que ele fala, Fernando, ele tem várias portas e fala, olha, qual que é a tua dor? Aí tem lá o esporte, tem lá a educação, a cultura, né? E aí as pessoas, quando elas abrem essa porta, elas caem num outro mundo, que é o mundo do empreendedorismo. Porque eu tenho falado muito, você falou desse novo desafio meu, eu tenho falado muito na questão do desenvolvimento econômico, da importância que tem o desenvolvimento econômico. Só que as pessoas, de uma maneira geral, elas não entendem a importância que tem, mas é através do desenvolvimento econômico que a gente vai gerar receita, vai gerar divisa para poder manter o esporte, para poder manter a educação, a saúde, a cultura. Então, o desenvolvimento econômico, diria que ele é a matriz de tudo isso daí, porque se você não tiver uma economia forte, você não tiver uma empresa forte, você não tem trabalhadores com distribuição de renda e você não gera imposto. Se você não gera imposto, como que você gera tudo o restante aí, né? Agora, nós estivemos conversando com o Fernando recentemente lá sobre o voleibol, sobre o ICMS, né? As leis de incentivo, e essa é uma das bandeiras que a gente vai carregar lá em Brasília, sendo eleito, justamente para poder possibilitar que cada vez mais a iniciativa privada participe de projetos, não só da parte esportiva, mas na parte educacional e na parte cultural. E facilitar um pouco, né, Leandro? Como facilitador, porque às vezes você imagina, você tem uma categoria, por exemplo... Porque às vezes o empresário quer investir então, também, mas é tanta burocracia tanta coisa, não consegue. E esse cenário que... Isso, graças a Deus, tem diminuído de denúncias e mais denúncias de corrupção, que tem muito empresário sério que tem até medo, né? Que fala assim, eu não quero, eu gostaria muito de colocar aqui o meu imposto X, mas eu vou pagar o imposto e ficar quieto do que eu vou botar meu imposto ali e de repente ter uma denúncia. E põe o nome da empresa em risco, né? É uma coisa também para se preocupar, né? Essa lisura do processo. Agora, existe a lei estadual, né, que é do ICMS, que o vôlei acabou se credenciando. O basquete tem também, Sacheta? Não. Lei de incentivo? Não tem ainda. Nós estávamos vendo uma vez para fazer aí, mas nós estamos vendo como funciona. O voleibol tem, mas ele limita muito, porque ele limita um tipo de empresa, de categoria de empresa. E você tem muitas empresas pequenas, hoje no Simples Nacional, 80% das empresas em São Caetano e no Brasil estão no Simples Nacional. Ou seja, e são empresas que gostariam de ter a sua marca veiculada a um time de vôlei, time da cidade. Foi o que ele falou, né? Você não precisa ter aquela super empresa. Você tem 3, 4 que ajuda. Mas além do jeito que está hoje, Luciano, ela não permite isso, porque ela permite apenas, né, Fernando, um tipo de empresa, de categoria de empresa. Nós temos um projeto aprovado, nós temos 6 meses aí para captar, é o voleibol sub-21 feminino e masculino, né? Se você falar para mim, que nem diz o Alessandro, tem empresas que são credenciadas, eu não consigo te falar quais são, né? Mas também a gente busca esses recursos, né, de empresas que queiram investir no Sub-21, porque assim, começa dessa maneira, entendeu, Luciano? Você começa com 2 categorias, aí mais para frente abre as portas para outras categorias, entendeu? Então você pode pleitear também depois para um Sub-21, Sub-19, e assim vai indo, né? O problema é essa captação. São 2 formas que vejo como determinante, que é captar esse recurso. E aí não tem jeito, você tem que prestar contas. Então hoje tem que ter lisura, organização, não tem jeito. Não, mas gestão. hoje você tem que demonstrar aquilo que você gasta, né? O seu projeto é para contratar um técnico e é para comprar lanche, você tem que você pediu, mostrar tem que usar, né? Exatamente onde você tem que usar. Você pediu que você tem que usar. E é legal essa visão do Leone por conta de você chegando num espaço de casa de leis, com esse conhecimento, com o conhecimento da importância do esporte, mas também com todo o trâmite empresarial para que isso possa, essa fusão que às vezes parece mundos tão distantes, né, que se torne algo mais tranquilo e menos burocrático, né? Você vê, eu sou produto, lógico que eu acabei não seguindo carreira, né, mas eu fui aluno do PEC. Acho que o Fernando foi também, né, Fernando? Do PEC? Você chegou a pegar ou não? Não quer dizer que não seja PEC, mas eu participei de escolinha de categoria mirim na época do Vila São José. Mantido pela prefeitura?
Mantido pela prefeitura, exatamente. Então, não cheguei a fazer é que tinha PEC 1, 2, 3. Você também fez, Sacheta, PEC? Tamoio, mas não era PEC. Eu não existia PEC ainda, eu tô velhinho. Olha. Você viu que o Leone aqui é o mais novinho, né? O Leone é mais novinho. Eu também fiz PEC. Nós estudamos juntos, tá? Falando de mais novinho, o Sacheta eu servi o tiro de guerra quando eu conheci do tiro de guerra, tô falando de 30 anos atrás, um pouquinho mais. E o Fernando mais ainda, nós fizemos o primário junto. No Torlone. Olha a coincidência. E eu confesso para você, juro mesmo, que o convite foi feito de forma individual para os três e sem nenhum tipo de ligação, só como eu tentar deslumbrar sempre, trazer pessoas diferentes, de áreas absolutamente diferentes, mas eu falo, São Caetano é sensacional por conta disso, por essa proximidade, as pessoas então tem alguma história juntos aí, né, nessa história da cidade. Mudando de geração, né? Falar em geração, manda um beijo pro Paulo Vitor que tá ali, olha lá. Mais uma geração. Esse também fez PEC. Esse fez PEC. Esse tá na idade do PEC aí. Esse aí, pode fazer. Esse chegou a fazer PEC. Leone, qual outra preocupação que você vê em relação, principalmente, aos centros empresariais, talvez não empresarial, mas o centro comercial de algumas cidades, e a gente pode destacar aqui no ABC que infelizmente, através dos anos, por conta do crescimento da cidade, sofreram algum tipo de degradação. Como que revitalizaremos os grandes centros? A gente vê, por exemplo, a cidade de São Paulo, é muito triste. Eu tive um tempo atrás, fui até Santa Efigênia e saí, além de com medo, mas muito triste pelo cenário que é hoje. É uma grande pena, né? Porque normalmente na região central das grandes cidades a gente encontra cenários maravilhosos, construções maravilhosas e normalmente o comércio mais tradicional, né? É uma pena, é lamentável, né? Essa observação que você fez, a gente constata no dia a dia em São Paulo. Antes você tinha um número de moradores de rua muito ligado à dependência de química, né, de drogas, álcool. Hoje não, hoje você vê famílias inteiras morando na rua com crianças por falta realmente de condição social para poder pagar um aluguel, né? Então realmente é muito complicado isso, né? O Tarcísio, que é o candidato do qual eu tenho acompanhado, ele tem defendido muito essa questão aí de fazer um trabalho de governança, porque não é um trabalho de uma secretaria, de um setor específico, né? Você vai resolver isso daí com multissecretarias, né? E com governança. Eu costumo dizer que se você não tiver o pai da criança, nada sai, seja lá o que for. Então tem que ter um pai da criança e tem que trabalhar todo o setor. Então você tem o trabalho do esporte, e é importante também, porque você vai tirar o cara do meio dele da rua, vai levar ele para um determinado local. O que você vai fazer com essa família? Você tem que dar educação, você tem que dar cultura, você tem que dar esporte, né? Você tem que dar emprego, você tem que trabalhar com o serviço social, você tem a parte de saúde, né? Porque muitos, saúde não só física, mas mental também, né? Qual é a condição daquela família que mora há anos na rua? Então você precisa ser trabalhado tudo isso aí, né? Então eu acho que tem solução, eu acredito ainda no país, eu acredito nas boas pessoas, os bons gestores que nós temos, que basta fazer tirar do papel, né? E começar a colocar em prática. Hoje é uma realidade, né? Infelizmente nas grandes capitais e em muitas cidades, né? Por exemplo, aqui no ABC se via muito pouco moradores de rua e hoje é uma realidade absolutamente normal, né? Dispersou, né? Porque você tinha concentrado isso, né? Hoje se dispersou. Você vai para cidades do interior, Bauru, a 400 quilômetros, você tem morador de rua que veio de São Paulo, né? É incrível isso, né? Então é uma situação muito triste, mas que tem solução. No esporte, por conta dessa crise, dessa mudança no cenário econômico de tantas e tantas famílias, vocês viram também, além da parte emocional que vocês comentaram, mas por conta da parte financeira, pessoas que se afastaram ali, aí eu acho que muito mais nas categorias de base, assim, que estavam começando a despontar no esporte e aí de repente sumiram e ficaram sabendo, olha, não tinha condições até de ir para treino. O nosso aconteceu, porque quando a gente trabalhava com garotada no máximo até 18 para 19, a hora que teve a pandemia, não tem como se sustentar. Como você vai ficar 2 anos sem jogar? Por mínimo que você ganhe, a maioria teve que trabalhar.
Aí quando você começou a trabalhar, quando retornou alguma coisa, teve um retorno, muitos não voltaram. Nós tivemos que montar uma equipe tudo de novo, começar lá do 14, do 15 de novo para conseguir ter o pessoal. E isso tudo é por causa do que vive o povo brasileiro, né? Eu tive uma situação de uma atleta que ela começou a trabalhar em telemarketing, né, e ela já ia ser adulta, aí começou a trabalhar, e quando a gente foi disputar o Campeonato Paulista, a gente não tinha verba nenhuma. Então todo mundo, né, comissão técnica e atleta, sabia que nós disputaríamos um campeonato sem receber absolutamente nada, né? Ela largou o emprego, falou assim, eu vou tentar, né, vamos ver o que acontece. E pelo menos deu certo, assim, né? Então ela recebeu a proposta, ela foi para Brasília, está jogando, né, voltou a jogar, né, a parte profissional. Espero que dê tudo certo para ela. Até queria voltar esse ano, só que a gente não conseguiu encaixar ela na equipe. Então, mais perdas foram grandes e né, demora-se um tempo, mas a gente tem que abrir as portas novamente, né? Tem que voltar. Esse exemplo, né, de acreditar, de ousar, com certeza teve uma retaguarda familiar ou de amigos, mas enfim, essa persistência é uma persistência que também passa muito pelo setor empresarial, né? Teve muita gente que falou assim, poxa, não tenho como mais, não dá. Eu falei, não, eu vou vender isso aqui, eu vou vender esse carro, mas eu não vou fechar a empresa. Você deve também ter presenciado muitas histórias disso. O pessoal brasileiro, ele é empreendedor por natureza, né? Então ele é resiliente, ele acredita, ele confia, ele vai para cima, né? E aí ele busca maneiras de se manter de pé. Então aconteceu muito de pessoas venderem patrimônio, de vender o carro, de vender... Eu participei de um podcast hoje de manhã do setor de casamentos, né, que é o setor que eu atuo, e o fotógrafo teve que vender a máquina fotográfica dele para poder comer. E agora, lógico, financiou, voltou à atividade, está comprando nova, né? Então as pessoas vão se virando, né? As pessoas vão se virando. No mundo do empreendedorismo, Luciano, tem uma coisa que é muito semelhante com o esporte, que são as referências. Quando um atleta do Brasil ganha uma medalha olímpica, aquele esporte de base, eu acredito que ele explode. Isso aconteceu com o skate, acontece com o surf, acontece com o voleibol, acontece aqui mesmo, né? Com o Arthur, com a ginástica. Com a ginástica. Então é uma coisa muito bacana, que são as referências que a gente acaba tendo. E no empreendedorismo também funciona dessa maneira. Então as pessoas buscam se espelhar em experiências positivas, de pessoas que deram certo, de pessoas que foram bem-sucedidas, para poder manter o seu negócio, né? Não é diferente do esporte também, né? Que as pessoas acabam tornando como referência e começam a praticar aquela atividade. Quem estava adormecido volta, quem não estava entra. Eu acho que funciona da mesma maneira. Johnny, eu sei que você tem que ter um outro compromisso. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. A gente vai seguir aqui com o Fernando, também com o Sacheta. Mas queria agradecer, desejar muito sucesso para você. Eu sei que é uma caminhada difícil, mas, bem, você segurou uma associação comercial numa pandemia. Então, não tem mais nada tão difícil e tão desafiador que eu sei que você não tem a capacidade de suportar. E obrigado pela presença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente poder estar falando aqui com o teu ouvinte, né, e dizer que eu estou preparado. São Caetano fazem mais de 40 anos que não tem um representante na Câmara Federal. Imagina só a região do ABC com quase 3 milhões de habitantes, onde nós temos hoje apenas 2 deputados federais buscando recursos para todas as áreas, aí a área da educação, a área do esporte inclusive também. Você não tem representatividade, então é importante sim votar nos candidatos da região. Lógico, evidente que eu me coloco à disposição desse pleito, mas é importante que as pessoas votem, porque quanto mais deputado na região, seja estadual ou federal, melhor para a região como um todo. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, bom? Obrigado. Fernando, passa para cá que a gente agora vai reforçar a mesa aqui, vai fazer uma imagem ali. E o Leone vai embora agora, vai perder a melhor parte aqui da nossa conversa, olha só. Que vai chegar aqui, entra aqui, já põe aqui. Essa aqui é a manga cremosa do Super Copão. Opa, bota aqui. Opa. Vantagens, meninas.
Ficou na frente da câmera, não tem problema não. Tá pegando suas costas, mostrando patrocinador. Não tem problema, que muito obrigado aqui. Olha lá, aquela fotinho bacana. Estamos aqui gravando, tá tudo certinho, beleza. Obrigado. Leone, muito Tchau, obrigado. tudo bom, viu? Parabéns aí, sucesso nessa Obrigado. caminhada. Alessandro Leone também, pessoas que são ligadas à iniciativa privada, são ligadas ao empreendedorismo, fator extremamente importante. Aqui é gravação, rapaz, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Senta aqui, Fernandão, Sachê, ó, tá tudo à vontade aqui, tudo na conta do Paulo Vitor, porque agora eu quero falar especificamente de esporte com esses dois aqui, quero entrar mais nessa esfera. O que tem agora pro vôlei na sequência? A liga começa quando? Conta um pouquinho pra gente, Fernando. Juntos, né? Tava o campeonato, jogos regionais e o campeonato paulista. Então, estamos na terceira rodada. Sexta agora tem jogo contra o Osasco. No ginásio Milton Feijão? No Milton Feijão. Convidar a todos aí, vocês estão acompanhando, sexta-feira, dia 2, né? Dia 2, Dia- 19h30. 19h30, por favor, ginásio Milton Feijão. Vamos dividir a torcida, hein? Bom dia, torcida. Então, todo mundo que gosta de vôlei, no ginásio Milton Feijão, na sexta-feira, 19h30. 19h30. Contra quem? Contra o Osasco. Ih, rapaz, é clássico, hein? É clássico, hein? É clássico. Olha, e pra quem gosta de voleibol, o Osasco que tem também aí grandes atletas aí. Atleta olímpica. É sempre bom, né? É sempre bom. Fabizona, a Denísia, né? A Camila Bright parou de jogar nessa temporada, mas é embaixadora da equipe. Tem duas estrangeiras, não sei se elas vão estrear justamente contra São Caetano, né? Contra a Energia de São Caetano. Quem sabe o pessoal do São Cristóvão não volta para São Caetano um pouquinho, né? Pô, fez falta. E a gente espera que a gente faça um bom jogo, né? Isso é importante para nós, para a evolução da nossa equipe. E a Superliga deve começar, a previsão é na sexta-feira, última semana de outubro. Se eu não me engano, acho que 28 de outubro. Vai até o meio e aí do vai ano. até março, abril, aí depende, né, da classificação. E o basquete, sexta-feira, para quem gosta de basquete agora, sexta-feira, eu falo, São Caetano dá opções para quem gosta de esporte. E outro dia eu comentei um negócio com um amigo que ele dizia assim, mas é a cidade do esporte por causa de quem? Eu falei, não, de quem é muito vago. Porque se não houvesse uma cultura de valorização do esporte, não dá para você mencionar uma pessoa. Há um movimento, né? Quando eu falo, por exemplo, a Secretaria de Esporte de São Caetano, independente hoje o secretário é o Mauro Chequim, mas as pessoas que lá trabalham já há muitos anos, elas ajudam a fomentar o esporte. Por exemplo, no vôlei com a Marina, no basquete com Jesus, na ginástica com a Salete, com o Sabino, o Bacelar, o professor Veterazzi no judô, enfim, você tem uma gama de pessoas, o Marcelo Taekwondo, quer dizer, cada modalidade tem pessoas ali, né, a Benta, que está tantos anos, né, prestando, são pessoas que constroem um cenário, uma cultura esportiva. Então, assim, quando a gente brinca, vai ter vôlei, vai ter basquete no mesmo dia, é porque realmente tem demanda para isso, né? Tem. Tem público para todo mundo. Exatamente. Né? E a gente também, jogando no Campeonato Paulista da 1, que é a divisão de acesso da divisão especial, ano que vem. Vai ser em casa? Em casa, lá no Joana Mota, às 19 horas contra Tatuí. Olha aí, que bacana. Nós jogamos e nós estreamos o campeonato sexta passada lá em Votorantim. Não foi o resultado esperado, perdemos de 64 a 62 na última bola. Aí é mais doído. Mas É igual perder no tie-break, né? É retorno, mas estamos bem. Sexta-feira, quem puder assistir lá, divide um pouquinho pro vôlei, um pouquinho pro basquete. Isso, começa 7 horas lá no basquete. Fica até 7h30 vai pro vôlei. Imagina, pô, tem 160 mil habitantes. Se for metade para cada lado, vai dar confusão nos dois ginásios, pô. Não tem problema, não. Mas, aliás, se a gente procurar,
deve ter liga de futsal no mesmo dia também. Deve. Bem, São Caetano é rico dessas opções. Aliás, São Caetano está sediando essa semana também campeonato de ginástica artística, né, com atletas do Brasil inteiro. Enfim, eu acho que esse fator é muito, muito bacana. Independente da modalidade, independente onde as pessoas, lógico que vocês têm núcleos específicos, mas é muito legal essa gama de opções que as pessoas têm para praticar e quem não pratica para curtir, para gostar. Poxa, tem várias pessoas que você encontra no ginásio, que vai acompanhar o vôlei, senta lá e você sabe que não é porque é pai, ou é mãe, ou é tio, não, porque gosta de voleibol e quer acompanhar. O meu time de basquete voleibol. não sabe jogo de vôlei das meninas, pô. Ah, é? Os caras todos assistindo, não sei o que acontece. Eles gostam também de vôlei. Gosto de esporte, né, Sargento? Elas também gostam de basquete e vão lá assistir também, sem problema nenhum. Mas olha aí, olha só. Eu acho que criar essa cultura esportiva na cidade, que já se tem, né, de bom tempo, eu acho que isso é importante. E cabe a nós aqui do setor esportivo de dar uma opção de entretenimento. Não só a parte de você ir ao shopping, mas, né, tem também a parte cultural, você ir ao teatro e assistir um filme no cinema, mas ao mesmo tempo também ir com a família. Sim. É interessante você assistir um jogo, né, ver os atletas que estão aí, que representaram a seleção brasileira. E que às vezes eles só vê na televisão, né? Só vê na televisão, né? Tem a oportunidade de ver de perto. E é legal você sentir a emoção que está lá, né? E ao mesmo tempo dá para você conversar um pouquinho, dá para você tirar uma foto no celular e assim vai indo, né? Eu acho que o voleibol tem uma coisa muito legal, né? No final as meninas atendem todo mundo, né? É diferente por exemplo, do futebol, que é tudo muito distante. Mais distante, né? E tem uma coisa do futebol que o brasileiro, ele, por ser o principal esporte, ele cria aquela referência e planta ídolos e vilões o tempo inteiro. Mas uma coisa que acho que eu já comentei contigo, Fernando, e também com as meninas quando elas participam com a gente do programa, que a importância que elas têm na formação das categorias de base, né? Porque principalmente quando elas entram numa liga nacional, com muita gente olhando, é também um espelho. Então assim, como você tem uma baita responsabilidade de ser hoje o treinador da principal equipe de vôlei da cidade, as meninas também, e isso começa lá com o sub-12, sub-14, e um dia eu quero ser treinada pelo Fernando, as meninas devem comentar, né? Acontece justamente isso. Isso é importante. Dentro da cidade ter uma equipe de referência, né, onde se tem voleibol para crianças, né? E ao mesmo tempo também até voleibol tem para adultos, tem voleibol master que tem muita gente que pratica voleibol master e ao mesmo tempo para assistir, né, para estar presente. Você cria um vínculo de amizade que de repente ali, olha, às vezes você está jogando, às vezes vamos lá curtir, vamos lá assistir um jogo. Então a gente serve ali de referência e eu acredito que esporte é um caminho viável aí para muitas cidades. E sai de coisa ruim, sabe? E vocês do basquete voltarem com o principal, mesmo que ainda sem todo um glamour por conta de investimentos, mas já é uma sinalização também de um resgate e de referência para aquela molecada, né? Sim, e é uma referência grande. Você escuta comentário aí, nós estamos no meio, de cidade do interior, São José, Bauru, o pessoal ligando, parabenizando que nós estamos voltando. Então se espalha no São Paulo inteiro, interior inteiro, sabendo que São Caetano está voltando para o adulto. A divisão que você está jogando NBB ou não está jogando NBB, mas a repercussão de ter voltado é grande. E com essa coisa de vocês ainda utilizarem nesse primeiro momento muito mais pessoas da cidade, tem também o lado do orgulho, né? De, poxa, eu estou representando a minha cidade. E aí o resultado em si do placar independe, porque o orgulho de vestir e entrar em quadra é também muito legal, né? Então, e a gente está assim com uma garotada hoje que a maioria começou no nosso PEC. Começou aí com 20 anos, 19, como não tinha equipe parada, agora com 22, 23 voltaram. E nós perdemos muitos atletas. Nós temos atletas jogando no Cerrado, em Brasília, nós estamos jogando no Pato Basquete, nós estamos jogando no Flamengo. Nosso PEC começou com a gente aqui. E pode voltar daqui 1 ano, 2 anos, a gente não sabe.
Nós voltando Dependemos de pra tudo, investimento, volta, né, Sargento? Poxa, Dependemos sempre normal, de né? investimento. E a gente, o pessoal fala, por que, o fulano não volta? Ah, mas ele é um mercenário. Não, não é um mercenário, porque o que é às vezes uma diversão para algumas pessoas, tem que deixar muito claro que para o atleta, para a comissão técnica, é a profissão. Profissão, e às vezes para atleta é curta. Sim. É isso que o pessoal até fala assim, pô, um atleta às vezes ganha mais do que qualquer CEO, qualquer uma pessoa, né, de alto escalão aí de uma empresa. Tem que saber que essa pessoa ela tem até o tempo útil, até de 70 anos, 80 anos. Atleta não, atleta, né, já chegou no limite e hoje mais do que nunca, como você está constante ali, né, o tempo inteiro você tem que render. E o físico às é muito vezes, exigido. às vezes. A gente recebeu semana passada o João Gabriel, que é o jogador do São Caetano, destaque, né, do futebol, e ele falava, né, que as pessoas têm essa visão do atleta, pô, mas não estudou e ganha X, Y, Z, mas também não se vê que, por exemplo, qualquer profissão, você chega ao auge profissional dela de 35 a 45 anos, que é onde você já adquiriu, passou daquele processo de inexperiência, adquiriu conhecimento e ali você vai ter uma gestão. E no futebol e no esporte de maneira geral é exatamente ao contrário, né? Com 33 anos já tem gente olhando meio torto, 35 já estão forçando também para encerrar, porque normalmente é joelho que não aguenta, é cabeça, é cirurgias e mais cirurgias, né? Então, e essa outra coisa que eu falo também, né, que muitas vezes eu questiono a parte escolar, porque a gente sempre é fadado a ser bom em matemática, bom em português, ou na parte de exatas, ou é a parte de humanas, ou é na parte de biológicas. A escola tem que entender que tem gente que é bom, né, no esporte. Se você falar assim, você tem que questionar, mandar uma informação para o seu cérebro que você tem que bater uma bola, ao mesmo tempo você tem que ver do seu lado esquerdo que tem alguém que quer pegar sua bola, do seu lado direito no basquete que quer pegar sua bola, a jogada que você tem que fazer. Tudo isso aí é uma inteligência esportiva que não são todas as pessoas que têm. Então, eu acho que escola emocional, né? Escola tem que entender que também tem gente que nasceu para ser da parte esportiva, assim como tem gente que nasceu para a parte das artes, e a gente tem que bater palma para todas as profissões. Então, olha, tem gente que vai ser muito bom ali na parte de engenharia, tem muita gente que vai ir para a parte de medicina, né? Tem gente que vai para o esporte, mas também não é para todo mundo, não. Então, ser inteligente nessa parte não é para qualquer um. Então, tem que... comento sempre que o esporte ele já traz regras, e ele educa, às vezes, mais do que muitas casas, né? Porque a criança, por mais milionária que ela seja, que o pai é o dono do time, se ela está no vôlei e ela jogar a bola fora da linha, o pai pode ser dono do ginásio, mas é fora. Se a bola passar debaixo da rede, não é ponto, né? No basquete, se a bola não passar ali na cesta, ele pode ser o dono do ginásio, o dono do time. Então, assim, eu sempre no futebol, se a bola passar da linha, é lateral, é gol. Então, essa disciplina que o esporte dá, acaba educando muita gente, porque às vezes você vê quantas histórias, né? Porque em casa pode fazer tudo. Em casa tudo que ele quer, deixa um menino, uma menina fazer. E o esporte, se você praticar esporte desde 5 anos, você vai ter que lidar com regras. E não é porque é implicância, é porque você tem que ter essa tolerância. E com certeza vai melhorar em casa também, né? Não, porque aí você aprende, né? Você aprende, não tem jeito. Melhora no estudo também, às vezes te dá a capacidade, porque nem todos vão ter a profissão de atleta, né? Mas abre alguns caminhos para que você possa estudar de uma maneira melhor outras coisas. Que você pode, a gente não sabe falar qual a verdadeira a realidade da história, mas quando fala daquele jogador lá de futebol americano que tem no filme de história baseado em história real, né? Que a moça adotou ele, Passou ontem. né?
e fala assim, olha, você tem que aprender que ele tirou nota 10 em institutos protetores. Então, são coisas que é fora da matemática, é fora da biologia, que pode te levar a uma inteligência diferente dos outros. Então, eu acho que é isso que você tem que aproveitar ao máximo. E dentro do esporte, muitas coisas você pode observar para que você, né, determine um caminho. E nem precisa ser um atleta de alto nível pelo menos disso. Exatamente. Acho que essa orientação que o esporte dá, eu acho fundamental para... Lógico que a prática do esporte é maravilhosa, a emoção, né, o ganhar ou perder, mas a disciplina, as regras, isso forma pessoas bem melhores. Atletas, a gente conhece, né, histórias aí de tanta gente que começou em base, que era um fenômeno, e que de repente quando chegou no alto rendimento não conseguiu dar sequência ou encarar aquela cobrança que, até porque a gente brinca, o esporte é saúde até chegar no alto rendimento. Depois quem joga sabe que joga com dor, tem que tomar injeção. Você vai ter que pegar seu dinheiro para gastar também. Hoje de alto rendimento, tá ferrado. Não tem, né? Aquele negócio de esporte é saúde até você chegar no alto rendimento, né? Quantas vezes que você viu vestiário, atleta que não tinha condição nenhuma de andar e de repente tem que tomar uma injeção. E vai pro jogo, né? É bem complicado. Isso aí não é mesmo. Ô Fernando, hoje a estrutura, mesmo que ainda está distante daquilo que a gente entende que o merecido para São Caetano, mas diante daquilo que foi, principalmente na temporada passada, onde dá para chegar nessa Superliga, time do vôlei? Luciano, hoje nós somos talvez o 11º orçamento dentro da Superliga, né? Então a gente talvez tenha mais do que a equipe de Brusque que subiu com a gente, né? A nossa engrenagem ela tem que funcionar 100% em cada jogo que a gente for disputar, né? Então a gente depende muito disso. Essa engrenagem ela pode melhorar no decorrer da competição? Ela pode, e aí eu posso, por exemplo, eu joguei contra a Barueri no sábado, a gente ganhou de 3-2 de Barueri. Sei que falta ainda algumas atletas chegarem lá, né, estão recuperando aí de lesão, né? Mas que é o time do Zé Roberto. Por que eu não posso brigar com o Barueri se a minha engrenagem ela estiver funcionando perfeitamente, entendeu? Isso eu talvez possa. Por que eu não posso? Eu perdi 2 jogos para o Pinheiros na Copa São Paulo e no Paulista, mas nós jogamos muito bem contra o Pinheiros. Por que, né, talvez essa engrenagem não possa funcionar? Então eu vou depender muito disso aí, né, para que a gente não sofra uma nova queda, né, que a gente faça um papel determinante aí. E aí sonhar muito alto para ficar entre os 8, aí é um sonho mais alto, entendeu? O fator Superliga com transmissão também é um diferencial, né? Que a gente até clama aí para os empresários da região que olhem com carinho e olhem até como negócio, porque além do investimento no esporte, temos uma visibilidade com um cenário nacional também, né? Hoje, né? Tem a TV, né? Lógico, não é para nós. Infelizmente parece que a gente está querendo vincular, mas não, tem que ter, né? A TV ela é importante. Eu sei que não é do nosso nível, mas o voleibol ele começa a crescer novamente. A Globo se interessa, então a final vai ser em jogo único para ser na Globo, né? Sim. Um jogo da parte final. O ano passado aumentou bastante o número de jogos transmitidos pela Sport TV. Tem agora streaming, né, da TV Esportes, que transmite todos os jogos que não passam em TV. Então que você paga, mas você tem um acesso, né? E cresceu o número de jogos do ano passado que foram transmitidos. Foi interessante. E ao mesmo tempo, né, vão crescendo as redes sociais, né? Atleta é uma pessoa, faz parte, é como se fizesse parte de uma empresa. Eu falo que todo mundo tem um veículo de comunicação hoje, no bolso. Né? Hoje, e a atleta ela faz parte disso, né? Então isso tem aumentado cada vez mais, né? A atleta como parte, né, quando você patrocina, dela está vinculada, né, à empresa daquilo que você pode fazer.
né, a imagem dela. É bom sempre deixar isso muito claro, né? E eu acho que sempre vale o pedido aqui e a reflexão, né, para os empresários, para o pool da região, de olhar com um pouco mais de carinho aí para esses esportes, né? Porque, mas hoje não dá um retorno. Cara, tudo tem o seu retorno, tudo tem o seu espaço, tudo tem a sua... o seu público específico, e eu tenho absoluta certeza que o vôlei de São Caetano, até porque tem um histórico também, né? Até o ano passado, acho que ao lado de mais duas equipes. Pinheiros e Minas. Pinheiros e Minas, que tinha participado de todas as competições, né? Nós participamos de todas as Superligas. Teoricamente, o nome Superliga é o nome, né, da competição que tem a série principal, Superliga A e a Superliga B, né? A gente não deixou de participar do evento Superliga, né? Tivemos só a queda e retomamos aí esse ano, né? Retornando para a divisão principal, né? E o nosso objetivo é continuar dentro dessa competição principal, né? E para isso vocês têm também lógico, tem um corpo de pessoas ali, mas eu destaco muito o trabalho da Marina, né? Que ela é uma batalhadora. Cara, uma batalhadora, uma abnegada, né? Impressionante. E uma coisa muito legal que a gente acompanhando todas as equipes que chegam para jogar contra a equipe de São Caetano, sempre tem 2, 3, 4 meninas que vão lá abraçar ela, porque hoje já jogaram, mas tem alguma história com ela. O voleibol brasileiro passa muito, é um personagem importante, né? Sim, quem passou em São Caetano, né, conhece a Marina. Então, né, todas elas conhecem a Marina, né? E a gente tem dentro da Superliga aí vários atletas que passaram aqui pelas categorias de base. Legal. Sacheta, no basquete, lógico que já foi maior, e agora vocês estão exatamente, que bom, né, no momento de resgate, depois de tudo que a gente viveu aí, onde muitos saíram, vocês estão recomeçando também agora com o profissional, buscando também mais divulgação, mais visibilidade. Estamos voltando, Luciano, que eu falei. A gente está jogando o campeonato aí, a ideia é ficar entre os 3 no campeonato esse ano. Quais são os maiores, os grandes desafiantes aí desse paulista? Santos, que sempre tem uma equipe chata, e aí eu acredito que Rio Preto e nós. Fazer um bom campeonato, e é um esporte assim que aqui no Brasil ele é muito passado na televisão, por causa da NBA. Passa jogo todo dia. Se você quiser ver basquete todo dia, você vê basquete todo dia. E aumentou muito o número de ligas. Deve ter hoje, só aqui, umas 10 ligas de basquete amadora. Então o pessoal joga 3, 4 jogos por final de semana. Liga. Joga muito mais nós do que a gente joga a federação. Tem muita liga de basquete. E eu falo assim, liga de sub-12 até adulto. E os seus atletas, eles podem participar? Como é que funciona isso? Pode participar, mas eles não participam. Sim. Participavam até começar o campeonato, porque a gente estava em reformulação de equipe, mas agora eles são específicos só do São Caetano. É legal porque a visibilidade, por exemplo, a gente teve a final recentemente da NBA, que a audiência na TV aberta, inclusive, foi algo absurdo, né? Não, passa muito. O brasileiro gosta, né? Gosta assim, não é só quem joga basquete. Se é o Sim, pessoal do exatamente. Futebol, o moleque adora assistir basquete. Não, eu vejo os times de futebol, normalmente, quando não chegam com o uniforme, muitos chegam com... Roupa de basquete. Não é camisa, né? A gente não encontra camisa de times do Brasil, infelizmente. Mas, do Brasil, né? Mas, pô, de times da NBA é muito normal, ou regata, né? Ou boné. E assim, a tendência não, né? Eu acho que o futebol, o basquete, o vôlei sempre foram os top mais aqui, né? Às vezes o vôlei sobe um pouco, às vezes o basquete sobe um pouco. Futebol a gente não tem como brigar com os caras, né? O vôlei talvez... Futebol não dá. É pra cultura do brasileiro, né? Mas a gente tem que entender. Faz parte da nossa cultura, futebol. Às vezes, muitas vezes você pode ver que também quando o futebol é forte numa cidade, ajuda mais ainda os outros esportes também, né? Então, eu acho que isso a gente tem que, né, saber, a gente tem consciência disso. E aí, nosso objetivo é ficar profissional quanto futebol.
Entendeu? É cada vez mais buscar esse espaço e ter, né, um campeonato forte, né, que venham atletas estrangeiros também para disputar. Tem público para todo mundo. Tem público para Então, todos. o público, evidentemente, eu acho que talvez o diferencial do vôlei, principalmente nesses últimos 10 anos, 10, 15 anos talvez, tenha sido o sucesso da seleção principal. Ela acaba levando, né, um público maior e investidores maiores. O basquete viveu um certo, né, um hiato ali em relação à sua seleção principal fora de Jogos Olímpicos. Isso acaba, evidentemente, o NBB foi algo muito bacana porque começou a dar visibilidade novamente, mas ainda falta a seleção, né, para ser aquela referência boa que a gente comentou. Né? E você não vê mais a seleção jogando, né? Antigamente você via a seleção ia jogar no Ibirapuera. Onde você vê a seleção brasileira? Por isso que a garotada não conhece a seleção brasileira. Você não vê. Eles só se juntam de vez em quando, passam na televisão jogando, você não conhece nem quem é jogador da seleção brasileira de basquete. Eles conhecem o nome de cada um da NBA e não conhecem o jogador da seleção brasileira. Isso é... Porque você não vê. Já não o contrato no vôlei a gente já tem, né, essa coisa da identificação. O vôlei, o que ajuda a gente é o sucesso da seleção. Isso, né, colabora, né, colabora até para a prática, né, o pessoal quer praticar, e tem às vezes sonhos. O pessoal conhece mais a seleção de vôlei, quem joga basquete, os nomes de quem joga, do que quem joga a seleção brasileira de basquete, porque não passa. Você não conhece a seleção. Nós que somos do meio, tem jogador lá que está jogando agora, que eu nunca vi na minha vida. Deixa eu falar uma coisa, em relação ao vôlei, a gente tem um fenômeno no futebol que são os treinadores estrangeiros. Vôlei e basquete, chegaram esses treinadores estrangeiros também na modalidade de vocês aqui no Brasil? O Minas ele trouxe já acho que 2 temporadas foi no italiano, aí depois ele trouxe mais, ele saiu, né? E veio outro italiano para disputar, pelo menos no vôlei feminino. Tem argentinos, né, no vôlei masculino, né, que é do Cruzeiro, do Campinas, né, então tem o pessoal, o Weber também que estava lá em Natal, tem alguns aí, mas é bem menos. É bem menos. Basquete quase não tem. Teve na seleção brasileira, né? Sim. Uns tempos atrás. E deve ter um argentino, se eu não me engano, de São José dos Campos. E atleta, tem? Muito. Atleta tem, mas não é aqueles no nosso nível, não é o top de linha, porque tem muito jogador americano. Tem bastante. Então tem jogador americano que vem pra cá que pra nós é top, mas lá pra também, eles não joga, nem na terceira divisão. Então, porque também tem aquele fenômeno, né? O basquete é uma modalidade por conta da NBA, que aí eu acho que é só o basquete no mundo. Nem por exemplo, que o Brasil é o país do futebol, tá, mas tem muito jogador brasileiro em todas as equipes do mundo, mas não é aquela coisa assim, se chegou o brasileiro vai resolver o problema. Agora, no basquete, se chegar um americano, ele podia ser qualquer coisa, ele nem jogava basquete lá, mas se ele falar o inglês ali, os caras falam, pode trazer. Não é só basquete não, é basquete, vôlei também. Tem muito atleta americano que também você fala que... O vôlei ainda teve uma época que era cubano, né? Que se chegasse uma cubana... Não, também, cubano também, eles vêm cubano, tanto que eles se destacam aqui, cubanos se destacam também, principalmente no masculino, né, destacam sim, né, tem um no Cruzeiro que foi importante lá para a conquista. Mas então eu não sei como que eu vou, né? Não sei se em Cuba tem muitos clubes que pra cá deve vir o cara que se destaca até lá, pode ser. É que o basquete... O americano não, quem se destaca lá não vem pra cá. Ah, não, exatamente. Né? Mas nós estamos falando assim que quando você fala americano, a cobrança vem maior, né? Sim. Mas não é que eles não são bons só no basquete, né? São bons no voleibol, só talvez no futebol, que aí é a diferença. Mas aí é a cultura, né? Aquilo que a gente fala também, a gente falou da cidade, que é uma cultura esportiva. Bem, se a gente acha ótimo, boa a cultura esportiva de São Caetano, do ABC, né? O ABC é muito rico também em outras modalidades, São Bernardo, Santo André. Agora, nos Estados Unidos é impressionante como há aquele conceito de educação, de ver a criança ali desde pequeno e, se ele não está bem para raciocínio, ou para história, ou para matemática, mas ele está bem para... As pessoas têm muito mais incentivo do que em qualquer lugar, acho que, do planeta. É que eles são direcionados, né? Você já fez o trabalho lá,
com a criança, ele já sabe se você vai ser melhor no vôlei, se vai ser melhor no basquete, vai ser melhor. Ele já te direciona. Isso a partir de que idade? Puta, no basquete eu vi em umas escolas lá em Orlando, 7, 8 anos já estão direcionando a molecada para alguns esportes. Eles fazem todo o básico primeiro, em todos os esportes, cara. É que eles lá também eles incentivam a prática esportiva para ter bolsa, porque lá tudo é pago e aí você se destaca no esporte, você tem bolsa para estudar, né? Então isso é importante para eles. Lá você não escolhe um só, né? Não, quando você está na universidade, acho que não. Sim, aí, mas quando você começa, não. O vôlei ele tem épocas, né? Porque, por exemplo, o vôlei teve momentos que Cuba foi uma grande referência, a Itália foi uma grande referência, a gente tem o leste europeu também com um protagonismo muito grande. Hoje, qual que é o momento principal assim, que você vê no vôlei internacional? Toda vez, sempre quando vai disputar, os Estados Unidos é referência, tanto masculino quanto feminino, né? Hoje masculino, a França vem se destacando, a Polônia, que o voleibol é o esporte número 1, né? Dentro, principalmente masculino, que é feminino. Um país que, né, menor do que o estado de São Paulo, mas é uma potência. Mas respira voleibol lá. Se você for ver, tanto que o Mundial está sendo lá na Polônia e Eslovênia, né? E o feminino deu uma queda, a China teve uma queda, mas os Estados Unidos aí cresceu, aí tem o Brasil que está começando a buscar o espaço de novo, que está começando, né, alguma renovação, então vai surgindo, mas tem umas equipes que brigam, a Sérvia briga, né, a Turquia ela fica ali no meio termo, vai aparecendo aí as equipes. Em relação à a Liga Brasileira, a Liga Nacional de Vôlei, ela tem um nível altíssimo, né, nível técnico e, então, por consequência, de investimentos. Pelo mundo afora, outras ligas também possuem algo? Não se compara a liga, né, da Itália e a liga turca. Não a liga. Lá, talvez as equipes elas investem muito, porque lá o campeonato europeu é muito forte, né? Então não é só a liga. A liga, a italiana, talvez seja mais importante do que a própria liga turca. Estou falando no feminino, né? Que masculino aí é a italiana, aí a liga turca nem tanto, né? Mas eles buscam principalmente para o campeonato europeu, né? Que aí é Turquia brigando com Itália, brigando com... Aí tem uma equipe que é da Romênia, aí vai ter uma equipe da Isso a gente não tem aqui, da né, França, na América do Sul. Né? Aqui, não tem o que tem, por exemplo, o futebol da Libertadores, a importância que a Libertadores tem para o futebol. No voleibol a gente não consegue ver, no basquete também, não. Feminino não tem como, né? Porque talvez o pessoal da Argentina já também começa a sair muito cedo para os campeonatos aí, para as outras ligas, né? Agora o masculino briga um pouco mais aí os times do Brasil com os times da Argentina lá, que tem. Mas mesmo assim ainda o Brasil destaca aí. O Flamengo recentemente, se eu não me engano, ganhou o Sul-Americano, né, de basquete, né? Ganhou, mas assim, não era na proporção, por exemplo, do que a Libertadores do futebol. Você não pega uma liga, por exemplo, espanhola, mesmo americana, você pega os times da Eslovênia, os times europeus aqui, esses caras não jogam. Você joga a nível de América do Sul, aí você joga, mas saiu daqui já fica difícil. Agora me fala uma coisa, para as duas modalidades tem uma semelhança aqui entre elas, o tamanho. Hoje precisa ter aquele tamanho que todo mundo falava, não, para jogar vôlei precisa ter mais de 2 metros, para jogar basquete precisa ter mais de 2 metros, ou a qualidade técnica também faz, por exemplo, a gente tem no vôlei, né, que no basquete era o armador, né, que poderia ser um pouco mais baixo, no vôlei hoje é líbero, que também pode ser um pouco menor. Como é que tem essa relação sobre tamanho para as duas modalidades? A altura facilita, né? Não vou falar para você que não facilita jogar voleibol, mas a qualidade técnica ela tem que prevalecer, né? O físico também vem crescendo muito, mas, né, a qualidade técnica. O Brasil nunca foi a equipe mais alta,
quando foi campeão olímpico, né, nada disso, mas também não tinha uma média de altura relativamente baixa, né, mas também nunca foi a mais alta, não foi compara com a Rússia, com a Sérvia, né, então a gente sempre foi na qualidade técnica que prevaleceu aí durante o bicampeonato olímpico, né, a geração, hoje tem uma geração que tá mais alta, né? Mas você percebe que ainda precisa lapidar muita coisa aí para chegar. Tanto no masculino como no feminino também? O masculino eu acompanho menos, Luciano. O masculino eu acompanho menos para falar, né? Mas também, às vezes, estatura, né? Você pode ver que centrais hoje é difícil achar central com menos de 2 metros, muito difícil, entendeu? Os ponteiros de 1,90 masculino, né? Tem que ser, mas ser muito bom de bola, que nem foi o Naubert, que nem foi o Giba, que tudo tem mais ou menos essa altura aí, uma né? Acima do normal. Potência fantástica aí. Então, tá crescendo, não tem jeito não, né? No basquete também tem. Se não tiver 2 metros, não entra na quadra? Ajuda, a altura ajuda. Ajuda. Mas tem Mas tem uns grandão que são desengonçados também, né? Tem, sabe por quê? Porque a informação para chegar do céu até as pernas demora. Então. Mas tem uns pequenos. Pequenos que eu quero dizer assim, armadura hoje no mínimo, os menores 1,95. Esses são os menores. 1,90. E se você sai daqui, o pessoal lá da NBA com 2,12, 2,20 leva a bola, arma o jogo, bate bola igual a não. 2,20? Cara, 2,20 é muito alto. Né? Eu tinha um de 2,11. Você viu o voleibol sentado? Aquele iraniano que tem 2,40, 2,30. Sentado tem 1,90 m. Hã? Sentado já. Ele faz uma baita diferença na equipe, entendeu? Então, Gente, eu quero desejar a vocês aí muita sorte aí nessa caminhada. A gente vai estar acompanhando, tá torcendo demais para vocês. Acho que como um canal regional é obrigação tá acompanhando, tá divulgando, e gostaria muito que vocês pudessem passar pra gente, dentro do possível, mas sempre a agenda tal, pra gente poder estar sempre divulgando. O que eu posso falar pra vocês é que na próxima sexta-feira, dia 2, né, a gente tem jogo de vôlei às 19h30 e jogo de basquete às 19h no Milton Feijão, no ginásio Milton Feijão, o de vôlei, e no Joana Mota, o de basquete. Sacheta, obrigado e até a próxima aí, valeu, um abraço para todo mundo e um abraço também pro pessoal do Colégio Fênix, né? Eu agradeço, Luciano, o convite. O pessoal que puder assistir vai lá ver o vôlei, vai ver o basquete, tá? Eu agradeço todo mundo que ajudou, que está ajudando a gente, o pessoal da prefeitura, o pessoal do Colégio Fênix, tá? E tamo junto se você precisar, Luciano. Sucesso aí pra galera do basquete. Valeu, obrigado. Fernando, sucesso pra você, sempre é muito bom falar contigo, sempre a gente aprende muito e desejar aí sucesso nessa caminhada. Paulista, Liga Nacional, tem muita coisa boa e sexta-feira a gente vai estar acompanhando aí. Obrigado de novo, Luciano. Você sabe que é sempre um prazer, né? A gente sempre atende, né? Eu gosto de participar, a gente vive essa cidade, então eu também agradeço os nossos patrocinadores, né? Por favor. Energizate, a PTS, que fornece alimentação, né? A Prefeitura de São Caetano, né? Que está presente aí com a gente, né? Né? Incentivar que a população cada vez mais viva o esporte, né? Se não for, às vezes participando não, estou falando em termos como atleta, mas né, no dia a dia e ao mesmo tempo também incentivando a equipe da cidade. Sem dúvida. Fernando Gomes, Marcos Sacheta, a gente teve também aqui o Alessandro Leone, que participou com a gente aqui nesse dia, mais uma transmissão. Quero agradecer a galera do Super Copão aqui, esse bar e restaurante que fica na Roberto Simons, número 26, aqui na esquina da Baraldi, sempre divulgando, incentivando e fomentando o esporte da nossa região. Semana que vem a gente volta com muito mais, com mais convidados. Obrigado sempre pela sua audiência. Siga a Rede Nacional de Notícia nos canais, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Acione o sininho, como o pessoal sempre pede, né? Para acionar o sininho, para se inscrever no canal. Obrigado sempre pelo seu carinho. Valeu, galera. Valeu, Brasil.